Olá, irmãos frequentadores da Casa de Abel Sebastião de Almeida e todos aqueles que nos acompanham através da rádio da TV Abel. Dando continuidade ao estudo da obra Diversidade dos Carismas de Hermínio Miranda, hoje nós vamos verificar no capítulo 18, desenvolvimento, nós vamos terminar aí o item 4, a faculdade dominante, que o nosso irmão Alci pediu para eu ler aí uns slides que faltavam, e depois a gente vai entrar aí com o item 5 e 6. Então vamos lá. Médiuns psicógrafos. Resulta essa subliteratura do assodamento com que se disputa um lugar no círculo dos médiuns psicógrafos, esteja ou não o sensitivo dotado para essa faculdade. Muitos são atraídos pelo nome na capa de um livro e, por isso, no dizer de Sócrates, tornam-se joguetes de mentirosos. Enquanto assistimos a essa correria para a psicografia, vemos abandonadas faculdades outras de maior importância, como a que leva o médium devotado às tarefas de desobsessão ou doutrinação, a dar passes, consolar um sofredor, assistir um doente, alegrar o solitário. Mediunidade não é privilégio concedido a alguns e negado a outros para que aqueles possam projetar-se e estes não. As faculdades são distribuídas segundo um programa de ação previamente acertado como instrumento de trabalho para ajudar o processo evolutivo do próprio médium e dos seres aos quais ele estender a mão para socorrer. É, portanto, responsabilidade e não título de nobreza ou destaque social. Então, eu grifei, o texto aí é bem claro, a responsabilidade de adotarmos aí uma postura ética, sempre moral e sempre pensando que a mediunidade é uma ferramenta para que nós possamos crescer moralmente e, evidentemente, de socorro a todos aqueles que nos procurarem. Compromisso reencarnatório. Sobre esse aspecto específico, colho no depoimento de uma pessoa algumas observações. A tarefa mediúnica, diz ela, é de livre escolha, segundo afirmam nossos amigos espirituais, decidida antes da reencarnação, está, pois, na programação da pessoa. É compromisso e, uma vez aceito, deve ser exercido com dedicação, com amor. Se o médium vai para a reunião porque ele tem de ir, então é melhor desligar-se do grupo e cuidar de outra coisa. Ele deve ir se quer ir. Aqueles que vão para o local da reunião como que arrastados, obrigados porque acham que devem ou que precisam trabalhar mediunicamente, não terão sequer condições suficientes de concentração para um bom trabalho, especialmente nos grupos maiores. Muitos estão ali impacientes, com a atenção voltada para o relógio, à espera de que a reunião termine logo, contando os médios que ainda não receberam. Então, a necessidade da concentração, da dedicação, do amor nessa tarefa abençoada, é uma oportunidade de crescimento para nós, espiritualmente, moralmente falando, e uma oportunidade que nós não devemos tratar como se fosse uma tarefa como outra qualquer. É uma tarefa de suma importância para o nosso crescimento espiritual, para a ajuda ao próximo. Nós estamos ali na tarefa mediúnica como ferramentas de trabalho, como agentes do progresso, de levar essa doutrina maravilhosa aos nossos irmãos que precisam dessa luz. Então, uma tarefa, se não a mais importante, uma das mais importantes que nós assumimos ao reencarnarmos. Concentração. E já que estamos falando em concentração, vejamos isso um pouco mais atentamente. Muitos são os participantes de grupos, médiuns ou não, que se queixam de não saber como concentrar-se. Vão à reunião fazendo um esforço enorme, procuram mentalizar isto ou aquilo e os resultados são desanimadores. Regina perguntou certa vez ao seu devotado amigo espiritual o que era concentrar-se.
como é que a pessoa encarnada deve concentrar-se durante o trabalho mediúnico. Explicou ele que concentrar-se não é prender a alma em determinado pensamento ou ideia. Ao contrário, é soltar a alma, relaxar, a fim de que a mente se esvazie. Já a concentração preparatória à meditação tem uma sequência diferente. Após uma espécie de limpeza prévia da mente, eliminando preocupações do momento e tensões provocadas pela vida material, deve ser buscado um tema de natureza evangélica, por exemplo, com o qual a mente possa repousar, tranquilizar-se. De minha parte, procuro nesses momentos lembrar-me de que, como dizia Paulo, vivemos e nos movemos em Deus, e nele temos o nosso ser, e que, portanto, estou entregue a ele, indestrutível e imortal. Isso me faz lembrar uma remota encarnação no século XVI, em que era meu lema o conhecido versículo 31 do capítulo 8 da Carta aos Romanos. Se Deus está conosco, quem estará contra nós? O problema se resume, portanto, em nos colocarmos nas mãos de Deus. E aqui ele cita um trecho do poema de Anteiro de Quental, como escreveu Anteiro de Quental, ainda encarnado. Na mão de Deus, na sua mão direita, descansou afinal meu coração. Do palácio encantado da ilusão, desci a passo e passo a escada estreita. Dorme o teu sono, coração liberto. Dorme na mão de Deus eternamente. Então, nosso amigo, ele se sentia apaziguado, acalmado, com esses pensamentos de que ele estava nas mãos de Deus, que ele se movia em Deus, e isso relaxava. Evidente que cada um vai encontrar aí a sua maneira de concentrar-se, de relaxar-se, ele dá aí um caminho. Você pensar numa página do Evangelho, numa passagem que te toque ao coração. Então isso aí é um momento preparatório, Você está fazendo uma limpeza mental, deixando aqueles problemas do dia a dia para trás e se colocando numa posição mental que possibilite, que facilite o trabalho da espiritualidade amiga. Então você está entrando numa sintonia, você está deixando uma faixa vibratória ali de problemas, de confusões mentais, de pensamentos não edificantes, para você entrar numa zona de paz, de harmonia, para que a espiritualidade possa agir. No começo, quando nós começamos a frequentar a casa espírita, era muito difícil essa concentração, nós não estávamos acostumados, até que pouco a pouco nós fomos aí disciplinando a nossa mente, até o ponto de conseguirmos fazer isso quase que automaticamente, de desligarmos o botão lá de fora e ligarmos outro, porque a concentração aí se faz necessária. A nossa sintonia, ela deve ser uma sintonia com a espiritualidade superior. Evidente que nós não somos espíritos de luz, espíritos assim com muita experiência, com muita vivência, mas nós podemos fazer aí da nossa parte, da nossa contribuição com a disciplina. Então a disciplina ela leva aí essa facilidade de você se concentrar numa determinada tarefa. Relaxamento. Nada me relaxa tão profundamente como esse pensamento genial bem expresso. Não é assim por um esforço de vontade, um trabalho quase braçal e físico, que vamos conseguir a concentração. Paradoxalmente, é evitando qualquer esforço. Um bom dicionário nos dirá que concentrar é dirigir-se a um centro, buscar um centro. Nada conseguiremos, portanto, se procurarmos esse centro em nós, pois definitivamente não somos nós o centro do universo. Deus é o centro cósmico de tudo quanto existe, vibra, sonha e se manifesta. Concentrar-se, portanto, é procurá-lo, repousar nele, conscientes de que estamos de fato nele, pois essa é a grande realidade da vida. Nada existe senão em Deus.
nem mesmo aqueles que, por sua própria iniciativa insânia, criam o mal. A lei combate o mal, com L, né? Não o mal, com U. Onde, pois, estaríamos concentrados em paz, se não em Deus? Em suma, a concentração não é um estado de tensão, mas de relaxamento. Compreendido isto, não fica difícil concentrar-se. E, uma vez relaxados os músculos e a mente, escorrem de nós como de uma esponja embebida de água todas as tensões, deixando desimpedidos os circuitos por onde os amigos espirituais podem fazer fluir seus pensamentos. Então, mais uma vez, ele encontrava aí o ponto dele de concentração nesse pensamento, em Deus, e facilitava o trabalho da espiritualidade, porque ele limpava todos aqueles pensamentos do dia a dia, aqueles pensamentos que nós trazemos, tensões, etc. E ali era o momento do trabalho, então ele disciplinou a mente dele para atingir esse estágio, para que o objetivo maior fosse alcançado. Bom, então a gente vai começar o item 5, lixo mental. Médiuns e demais participantes de grupos e centros queixam-se às vezes de que é difícil concentrar, porque mal conseguem aquietar a mente por alguns momentos. Começam a surgir pensamentos e imagens indesejáveis de baixo teor. É outro aspecto sobre o qual convém dizer uma palavra específica. Recorro para isso a um texto de minha autoria publicado em Presença Espírita de Salvador, Bahia, em junho de 1984, e que se intitula Lixo Mental. Um amigo e confrade que trabalha no mundo mágico dos computadores chamou minha atenção há tempos para uma expressão, do jargão cibernético que circula entre seus técnicos, algo assim como: de onde entra lixo, só pode sair lixo. E é realmente uma grande verdade, né? Se eu tenho um pensamento conturbado, se eu vou acumulando ali pensamentos ruins, o que pode sair da minha casa mental? Eu alimentei minha casa mental com lixo, vai sair lixo dali, não tem para onde fugir. Isto significa naturalmente que o computador dá exatamente aquilo que recebe, ou seja, ele responde dentro dos dados confiados à sua memória, segundo a programação nele instalada. Não inventa nem cria, apenas analisa, compara e escolhe como lhe foi ensinado. Só que faz isso com fantástica paciência e numa velocidade que não podem os seres humanos imitar. Mesmo assim, dizia-me um instrutor especializado nos Estados Unidos na remota década de 50, quando lá estive em trabalho e estudo, que o computador, que começava a engatear, era um instrumento burro, stupid, um burro muito veloz, mas ainda burro. Queria dizer com isto que o computador não tem capacidade criadora e sua inteligência artificial fica dentro dos limites dos dados com os quais foi alimentada a sua memória, e sua eficiência depende ainda da sua capacidade de processamento e da competência de seus programadores humanos. Se, portanto, os técnicos que o manipulam alimentarem tais memórias com dados sobre a melhor maneira de destruir uma cidade, a máquina responderá como lhe foi pedido sem o menor remorso ou escrúpulo. Vimos na inteligente fantasia de Arthur Clarke, no filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, que o computador executa com a maior frieza e precisão o comando programado para eliminar a tripulação humana, caso esta criasse, como criou, qualquer dificuldade ao exato cumprimento da missão espacial em que estavam empenhados. No momento em que a máquina percebe o sinal de rebeldia, entra em ação o programa assassino. Ela simula um defeito e obriga a saída dos dois astronautas. Logo que eles se encontram lá fora, em pleno espaço, ela comanda o fechamento das escotilhas para impedir que retornem ao interior da nave. Que eles morram lá fora, da maneira mais horrenda, não é problema que a preocupe. Cabe-lhe apenas executar ordens, segundo o programa que ela não tem condições de discutir nem desobedecer ou ponderar
aspectos éticos, a não ser que para isso seja também programada, o que não era o caso ali. Não é para eliminar os dois homens? Qual a dúvida? Cumpra-se. Feito isso, seriam descongelados os seres hibernados, dentro da nave, e tudo prosseguiria como se nada houvesse ocorrido. É por isso que dizem que, se entrar lixo nele, só pode sair lixo, da mesma forma que, se for programado para dizer qual o melhor procedimento para ganharmos o reino dos céus, ele o fará com a mesma competência, a mesma indiferença. Aliás, também nós somos computadores, superinteligentes e dotados de livre-arbítrios, programados para alcançar a paz e felicidade totais, que o Cristo caracterizou como o reino de Deus, explicando muito bem que esse reino já está em nós, cabendo-nos apenas. Chegaremos lá, portanto, um dia. O único problema grave aí é que permitimos a entrada de uma quantidade espantosa de lixo mental em nossas memórias, e por isso, a cada passo, o programa se desvia e acarreta atrasos imprevisíveis e lamentáveis, seculares, milenares até. Que tipo de lixo mental? Tudo quanto você possa imaginar: ódio, vingança, crueldade, hipocrisia, insanidade, intolerância, indiferença. A lista é assustadora e arrasadora, e voluntária às nossas ações. Então são os circuitos viciados, né? Fazendo a mesma analogia do nosso amigo, né? Do computador, a gente acabou por viciar, né? São séculos, né? Milênios às vezes, de comportamentos de ódio, de vingança, de crueldade, de hipocrisia, de insanidade, de intolerância, de indiferença, e agora a gente está colhendo o que a gente plantou durante esse tempo todo. A gente tem que começar a plantar coisa nova. É aquela história do caminho das antas também, né? Que quando os portugueses chegaram aqui, já encontraram aquela rota dos índios, o caminho que os índios utilizavam, que na realidade era o caminho das antas, que estavam ali procurando água, comida, e os índios procurando a anta para caçar, achavam água, achavam alimento também. Enfim, aquilo ali acabou, com o uso, virando uma estrada, virando um caminho. Os portugueses aproveitaram, né, para desbravar as selvas, aí, as matas, e as cidades foram nascendo, os caminhos continuaram e vieram as estradas ali, e ninguém parava para pensar se aquele caminho era o melhor caminho, até que, com o progresso, né, com o estudo, com topografia e, enfim, com engenheiros, peraí, essa estrada aqui não precisa dessa volta toda por aqui, fica mais rápido. E construíram novos traçados, novas estradas, porque não me interessa mais a anta. A anta não é meu interesse. A poça d'água que ela tomar também não me interessa. As frutinhas que tinham ali, tão pouco. O que me interessa é chegar naquele ponto o mais rápido possível. Então, meu interesse mudou. A minha estrada tem que mudar. Então, é isso que nós temos que fazer. Nossos interesses são outros. Né? Para que eu vou ficar me nutrindo aí de ódio, vingança, crueldade, hipocrisia, insanidade, intolerância, indiferença, se eu sei que isso me segura aqui, né? Se isso atrasa o meu desenvolvimento? Então eu tenho que começar aí um novo comportamento, começar a botar coisas novas, ideias novas na minha cabeça, pensar em amor, pensar em perdão, né? Toda vez que vier aquele pensamento de ódio, de vingança, elevar o pensamento, orar, é o vigiar e orar. Né? E isso é constante, isso não é para um dia, é para todos os dias. Né? Nós temos que criar esse hábito. Nem sempre, contudo, a gente percebe que está colocando lixo na memória. Por exemplo, uma leitura perniciosa, um filme pornográfico, anedota inconveniente, uma notícia escandalosa no jornal, na TV, cena chocante na rua, que em vez de passar ao largo vai ver de perto para conferir, enfim, inúmeros atos de verdadeira morbidez espiritual, por melhor que sejam as intenções. Digamos que você seja espírita e que frequente um grupo mediúnico sério e devotado à tarefa do socorro espiritual. É bem provável que no momento crítico em que toda a sua atenção e concentração estão sendo exigidas e para levar a bom termo a tarefa coletiva,
comecem a emergir dos recessos da memória certas cenas deprimentes, vistas ou lidas. A essa altura, já se cortou o fio da sua ligação com o trabalho. Em vez de servir aos que precisam da sua ajuda, você passa a dar trabalho aos mentores espirituais do grupo. E é isso que acontece, está todo mundo numa sintonia vibratória, né, lá em cima, elevada, e de repente você recebe, né, aquela lembrança de coisas desagradáveis que você pensou, fez, ouviu, né, você cortou a conexão. Então, a espiritualidade ela vai te isolar para que você não prejudique os trabalhos ali do grupo, né? Eles precisam construir imediatamente um círculo de isolamento em torno de você para que, além de não ajudar, você pelo menos não atrapalhe. É que sua memória começou de repente a regurgitar o lixo que você colocou lá. E como era de se esperar, nos momentos mais inoportunos. Coincidência? Nada disso. Espíritos desarmonizados deram aí sua contribuição para que, no momento crítico, você fosse neutralizado. Basta induzir um mergulho em imagens prejudiciais à tônica da tarefa socorrista, que exige de nós, pelo menos enquanto estamos ali, certa dose de renúncia, o mínimo de pureza. Como poderá haver pureza se o lixo mental está acumulado nas memórias de nosso computador pessoal? Então, a espiritualidade que seja contra o trabalho que esteja sendo realizado na casa espírita, eles vão se utilizar. Ao longo do dia, vão intuir, né, o tarefeiro a ler determinado texto, a ver determinado filme. Né? E se nós não estivermos ali orando e vigiando, nós vamos entrar nessa sintonia, que é justamente o quê? Eu estou acumulando esse lixo todo mental para que na hora H, na hora que eu vou ser necessário para ajuda naquele trabalho, aquilo, né, ecloda, o gatilho ocorra e eu venha aí a prejudicar o trabalho. Então, a gente tem que, principalmente no dia, né, do trabalho, a gente tem que ter um recolhimento, né, estarmos com um pensamento, com um padrão vibratório bastante elevado. Isso a gente vai conseguir através de muito trabalho, de muita disciplina, né? Mas é necessário a gente ter consciência disso para não cairmos aí em armadilhas. Se você é médio atuante, pior ainda o quadro, pois, como sabemos, os espíritos manifestantes operam prioritariamente com o material que encontram em nós. Se você acumula lixo dentro de si, eles irão encontrá-lo e dele se utilizarão. Ou então, se é um espírito harmonizado que desejaria transmitir por seu intermédio uma mensagem de consolo ou de aconselhamento, como irá fazê-lo se só dispõe de lixo para elaborá-la? Então, a gente precisa estar fornecendo o material, né, mais puro possível para que os nossos irmãos consigam trabalhar. Senão a gente vai estar dando aí um material de péssima qualidade. Enfim, o que vai poder sair dali, né? Não é preciso concluir estas observações com longos conselhos e sermões. Você sabe o que tem a fazer. É simples, claro e direto. Não ponha lixo mental na memória. A gente só consegue isso através da disciplina. É disciplinar. A gente não vai dormir hoje e acordar amanhã, né, zeradinho, pensando coisas, né, santificadas. Isso aí faz parte do nosso dia a dia. Nós temos que nos habituar, né? Antigamente gostávamos muito de ver filmes de ação, de aventura, e quando éramos adolescentes, né, ver Rambo e Rock, a minha turminha, nós íamos para o cinema, a gente via Rock e saímos de lá doido para brigar, uns com os outros ou com uma turminha contra a nossa, saímos de lá numa adrenalina. Então a gente estava fazendo o quê? A gente estava enfiando para dentro, né, do nosso psiquismo violência, e a gente estava devolvendo violência. Então é trabalho da disciplina, do dia a dia, né, de nós não alimentarmos a nossa casa mental com esse tipo de coisa.
né? Mudarmos os nossos hábitos realmente, se a gente quiser mudar. Aí termina o texto, mas fica no ar uma pergunta que interessa ao nosso livro. Uma vez que o lixo já está lá, como eliminá-lo? Bom, então, já aconteceu, eu estou com esse lixo lá, eu já fiz, né? Eu me descuidei e deixei. O que eu posso fazer? A primeira observação a respeito é contundente e pode gerar até algo parecido com o desalento. Mas aí vai ela. A memória é indelével, ou seja, ela é durável, né? Tudo que ela registrou é para sempre. Para não tomar aqui espaço, repetindo o que está dito em A Memória e o Tempo, convido o leitor a uma leitura desse livro. Enquanto isto, vale a pena reiterar: da memória nada se apaga. Isso não impede, porém, que você procure policiar o seu pensamento e esteja bem atento e vigilante para que, ao menor sinal de que a sua memória vai começar a regurgitar, você mude prontamente o rumo, bloqueando com um pensamento diferente, positivo, tranquilizante e harmonioso as imagens ou lembranças indesejáveis. Um bom recurso é a prece imediata e atenta, com o pensamento posto nas palavras que você está mentalmente recitando, não uma prece pré-fabricada que se repete maquinalmente sem saber o que se está dizendo. Então, tá, eu estou lá no trabalho mediúnico, de repente aqueles pensamentos me assolam. Às vezes eu tive um dia péssimo, né? Não consigo chegar na hora ali, isso vem, isso brota. O que fazer? A dica aí, prece, mas aquela prece sincera, não aquela repetição, né, de palavras. A prece sincera, por quê? Porque você vai, eu sair da sintonia é como se eu estivesse procurando ali no dial, né, de novo aquela sintonia e encontrando-a. Então, pensamento, né? Pensamento elevado, né, na prece, que é o canal de comunicação. Se você fizer isso, ou seja, apenas repetir palavras, observará com desgosto que a tentativa de prece prossegue no nível subliminar ou subconsciente, enquanto o consciente continua ocupado com o pensamento indesejável. Eis aí uma das muitas coisas que não se pode fazer desatentamente, ou seja, orar, né? Você tem que estar concentrado ali na sua oração. Mas além de combater as lembranças indesejáveis, procurando bloquear o fluxo inoportuno, você precisa também mudar o mobiliário da sua casa mental, ocupando com ideias novas, positivas, construtivas, espaços da memória que, deixados na ociosidade, tendem a ser ocupados com as latas de lixo mental que infelizmente são recolhidas ao longo do tempo. O problema é que, mesmo varrendo o lixo para debaixo do tapete, ele continua ali. Sabemos que ele está ali e que um dia pode espalhar-se novamente. Então eu já tenho lá, eu já acumulei, conforme ele falou. Na minha memória aquilo já aconteceu, já está lá. Eu não tenho como apagar isso. Mas, olha outra dica. Ah, é? Então eu preencho, né, com mobiliário novo. Eu tenho um mobiliário novo, eu tenho outras coisas para pensar. E mesmo que essas memórias elas cheguem, eu tenho uma coisa nova, mais recente, mais forte, mais pujante, que vai fazer com que eu volte para aquela sintonia que momentaneamente eu perdi. Então, por isso que é importante eu preencher essa minha casa mental com bons livros, bons pensamentos, boas ideias, né? Em vez de ficar pensando besteira em doença, pensa na cura. Em vez de ficar pensando em coisas que dão erradas, vamos pensar em coisas que vão dar certo. Em vez de ficar pensando na violência, vamos pensar no amor, no perdão. A gente tem que mudar, né, o nosso modo de pensar, porque nós estamos também não só poluindo a nossa casa mental, mas nós estamos poluindo também o mundo que nós vivemos, né, o psiquismo do nosso planeta. E eu estou me alimentando desse psiquismo que eu jogo aí todos os dias, né, para o mundo. Então, também é uma outra coisa para eu pensar, né? Quando falo em mobiliário, quero dizer introduzir na memória somente e, tanto quanto possível, material selecionado com o mais atento cuidado. O livro é suspeito? Não leia. O filme cuida de uma temática duvidosa ou francamente repulsiva? Não veja.
A conversa encaminha-se para uma rodada de anedotas inconvenientes, disfarce e saia se não conseguir mudar o seu rumo. A notícia de jornal escandalosa, lê a outra. Então, essas coisas vão aparecer, né, no nosso caminho, e a gente tem que estar preparado, né, para reagir. Eu lembro de um episódio que aconteceu na própria casa de Abel, né, estávamos colaborando ali numa ceia de Natal e vários tarefeiros ali ajudando a picar alimentos e, enfim, ajudando na preparação. E tinham tarefeiros ali novos, né, que não estavam habituados assim, a trabalhar nesse tipo de tarefa, e a conversa descambou para assuntos assim inconvenientes para a tarefa que estava sendo realizada. E uma irmã, né, mais experiente, começou a cantar hinos, né, e hinos não, músicas espíritas, né? Enfim, mudou-se ali rapidamente, né, a sintonia, todo mundo voltou para a tarefa, né? Então foi muito importante essa sacada, né, da nossa irmã, que trouxe todo mundo de volta para a sintonia, porque estávamos preparando alimentos para serem doados para moradores de rua. Aqueles alimentos também eles precisavam receber ali uma dose de energia boa, né? De amor, né? De alegria, mas aquela alegria pura, né? Para que eles recebessem aquele alimento e aquele alimento pudesse ali, né, alimentar não só o corpo, né, mas o espírito também. Então, rapidamente voltamos ali, né, a sintonia, né, voltou para onde deveria estar. Enfim, as pessoas ali, os tarefeiros, acho que eles perceberam, né, a inconveniência do assunto. Enfim, a tarefa correu até o fim numa sintonia lá em cima. Isso não quer dizer, certamente, que você terá de virar asceta. Mesmo porque, como informa o velho ditado, o hábito não faz um monge. O que o faz é uma atitude correta perante a vida, e isto não se veste, conquista-se na luta, na vigilância, na atenção com que se critica previamente o material que vamos admitir à mente. Então, mais uma vez, é disciplina, né? Você tem que estar sempre pensando naquilo, né, nas consequências do que nós pensamos, né? O pensamento é muito importante, né? Do que se depreende que, em matéria de lixo mental, o caminho certo é o da profilaxia, da prevenção, muito mais do que o da terapêutica. Então tem que prevenir, tem que estar prevenido. Não posso deixar a coisa acontecer. Depois que aconteceu é mais difícil, né? Em outras palavras, é infinitamente melhor tomar a vacina para não se contaminar contra o vírus do que encher-se de remédios para se livrar dele, depois que o mesmo já está instalado. Se conseguirmos que não entre mais lixo em nossa mente, já teremos alcançado importante vitória nas inúmeras batalhas na vida. E é impressionante como a disciplina ela ajuda. Com o tempo você não vai nem mais se lembrar, né, de que você pensava, que esses pensamentos te assolavam, porque você já vai estar acostumado, né? Você já mudou os caminhos, né, os circuitos, seus circuitos cerebrais já estão acostumados com aquele pensamento elevado para a tarefa. Continuando. Insisto em dizer, contudo, que o médium ou qualquer outro participante de trabalhos mediúnicos não tem obrigação de levar uma existência monástica, preservado em atmosfera asséptica, dentro de uma redoma de vidro. A vida está aí para ser vivida, com as suas experiências, confrontos, vitórias, derrotas, pois estas nos ensinam também importantes lições. Como iríamos opinar sobre os problemas da vida, que são todos os problemas humanos, se não participamos dela? Como ajudar os que nos buscam com as suas aflições se nunca soubermos o que é uma dificuldade, um problema, uma dor? Nem a prática espírita em geral, nem a mediunidade em particular, exige como condição preliminar um estado de santidade de todos e de cada um. Se assim fosse, não haveria ninguém entre nós, ou seriam raros aqueles em condições de exercer tais atividades. Então, nós estamos num planeta de provas e expiações ainda,
né? Nós estamos aqui para aprender, somos alunos, estamos caminhando, não tem, né, nenhum espírito, né, superior, né, entre nós, porque estamos no planeta de provas e expiações. Então, todo mundo ali naquela mediana, a gente está aqui justamente para se disciplinar, para trabalhar. Né? É isso aí a nossa matéria, a nossa lição. Né? É isso que eu tenho que me dedicar. O importante em tudo isso é que não nos deixemos arrastar pelos chamamentos da inferioridade que remanescem em nós, em decorrência de antigas e recentes atitudes equívocas ou francamente desarmonizadas. Sobre esse aspecto, Regina tem isto a dizer: o que mais temos dentro de nós são sensações negativas e deformadas, trazidas do passado. Por isso é muito mais fácil sintonizar com o negativo do que com o positivo. Agora, como livrar-se? Isto já é mais difícil. Com exercícios constantes de autorreforma interior, meditando e orando muito, pedindo ajuda aos amigos espirituais que nos mostrem as coisas erradas que há dentro de nós para que possamos eliminá-las. Aceitando a nossa própria realidade de seres inferiores e cheios de mazelas morais e tentando nos melhorar dia a dia. É uma luta enorme, difícil, mas é o que nos cabe fazer. Não adianta querer ser bom e puro de uma hora para outra. Há que trabalhar, e muito mesmo. Carregamos séculos de erros e alguns anos na existência atual de boas intenções. É claro que não podemos mudar sem esforço. Então, a primeira coisa, a gente tem que nos conhecer, a gente tem que admitir que nós somos esses espíritos ainda ignorantes, né? Violentos, invejosos, odientos, nós temos que reconhecer isso. Né? Mas aí falou, opa, eu sou assim, reconheci que eu sou assim, como é que eu mudo isso? Né? Então, hábito, disciplina, não, é aquela velha história, eu não acordo ignorante perdão, não vou dormir ignorante, odiento, vingativo e acordo no dia seguinte São Francisco de Assis. Né? Isso é trabalho, trabalho. Né? São Francisco de Assis, para chegar naquele patamar, naquele ponto, foi trabalho. Chico Xavier foi trabalho, e todos os outros exemplos que nós temos aí. Então, trabalho, né? Esforço. Né? Temos que, a gente traz o nosso comportamento aí milenar dentro de nós e a gente precisa mudar. São milênios de erro e poucos anos aí de acerto, né? Então a gente tem que insistir no acerto para mudar. Bom, aí vamos para o item 6, reforma moral. Isto nos leva de volta ao tema central de todo o conceito do chamado desenvolvimento mediúnico. Afinal de contas, o objetivo básico do Espiritismo é, segundo Kardec, a reforma moral do indivíduo. O problema fundamental da mediunidade iniciante não está em desenvolvê-la, pois, quando a pessoa vem programada para o trabalho mediúnico, as faculdades correspondentes saberão encontrar seus próprios caminhos para se expressarem. Só precisam ser acompanhadas. No dia em que todos entenderem que a mediunidade é uma faculdade normal do ser humano, como a de desenhar, escrever, cozinhar ou tocar piano, será muito facilitada a tarefa de desenvolvê-la em si mesma e ajudar a desenvolvê-la nos outros. É só deixar que ela siga o seu rumo, dentro do ritmo que lhe é próprio. Ninguém ensina uma planta a crescer ou um recém-nascido a mamar. Para que a planta se desenvolva, precisa apenas que lhe sejam proporcionadas as condições adequadas de terreno, umidade, luz, adubagem, combate às pragas, temperatura apropriada, etc. Crescer ela sabe fazer sozinha, pois para isso veio programada desde a semente. Alguns dirigentes, porém, acham que o médium precisa ser podado neste ou naquele aspecto, ou que tem de trabalhar desta ou daquela maneira, sem abrir os olhos, por exemplo, ou jamais permitir que o espírito manifestante se irrite, ou que não receba mensagens de espíritos considerados importantes, ou que mantenha as mãos sobre a mesa sem agitar-se. São tantas as restrições e imposições que, em vez de desenvolver-se, a planta se estiola ou cresce torta, anêmica, sem vitalidade.
Em vez de disciplina, que é necessária, é preciso evitar que se imponha um regime de opressão que iniba a mediunidade nascente e lhe retire todo o frescor da espontaneidade. Por que razão todos os médiuns têm de ser iguais nas suas manifestações mediúnicas? Então, esses modelinhos, né, muito fechados de comportamento na mediunidade, isso não pode existir, né, porque somos diferentes, né, temos uma maneira de comportamento. É claro que excessos, exageros, isso aí você tem que ser disciplinado, mas eu não posso, né, exigir que o médium, que seja uma linha, né, de montagem, que todos os médios eles se comportem iguaizinhos e usando determinados critérios aí castradores, né, eu só estou prejudicando o trabalho. Quando se descobre algum talento numa criança, como o da música, por exemplo, ela é estimulada a buscar realizar-se naquilo que faz como que por instinto, que era ouvir, executar ou compor música. É preciso proporcionar-lhe condições para que desenvolva seus talentos, instrumentos para tocar, professores, instrutores que lhe ensinem as diferentes técnicas e a teoria musical de que ela necessita para chegar a expressar-se convenientemente na arte da sua escolha. Seria lamentável, porém, que a obrigasse a tocar piano se ela quer aprender violino, ou a compor exatamente como Beethoven, porque este foi um grande compositor, ou tocar como Paganini, porque este foi um estupendo violinista. O que se deseja dela é que seja uma boa pianista, uma boa compositora, ou uma competente violinista, não que adote precisamente este ou aquele padrão arbitrariamente escolhido para ela. Se o indivíduo é pintor, que pinte com a sua sensibilidade e que aplique nos problemas suscitados na comunicação da sua mensagem artística as soluções que, a seu ver, lhe pareçam mais adequadas. Não que pinte no estilo de Van Gogh, Rafael ou Giotto. Ele precisa de telas, pincéis, tintas e de alguém que lhe vigie os passos na exploração das técnicas exigidas, mas que lhe seja permitido abrir seus próprios caminhos. Na arte, como na mediunidade, a padronização é indesejável. Na realidade, ninguém ensina ao médium como ser médium, tanto quanto ninguém ensina ao artista a ser artista. Isso eles são capazes de fazer por si mesmos. No caso do médium, o que se tem a fazer é estimular nele uma boa arrumação da sua mente, uma disciplina de suas emoções, dos seus impulsos e do seu comportamento. Ou seja, são comportamentos que vão ajudar, né, e não prejudicar aquela mediunidade. Mesmo aí, contudo, a disciplina não deve ser imposta a grito, na base da intolerância, da rigidez intransigente. O médium precisa de apoio, esclarecimento, compreensão e crítica, certamente construtiva e moderada, firme e amorosa, mas nunca inibidora e sufocante, possessiva e arbitrária. É preciso ajudá-lo a ser, acima de tudo, uma boa pessoa, um ser pacificado e ajustado, tanto quanto lhe permitam suas condições humanas. Conseguido isto, a mediunidade correta será consequência natural e espontânea. O médium não deve ser endeusado nem escravizado, nem indisciplinado ou inibido. Se, ao cabo de algum tempo, verificar-se que as faculdades embrionárias que traz no seu psiquismo não se desenvolvem, nesta ou naquela direção, deve ser redirecionado para outro setor de trabalho, ou desestimulado a prosseguir forçando a eclosão de faculdades para o exercício das quais não está programado. Então você não pode forçar uma situação, né? Tudo tem que acontecer naturalmente. Sabemos de casos em que, só porque a pessoa às vezes ouve vozes ou traça alguns rabiscos no papel, fica presa à mesa mediúnica anos a fio, segurando um lápis diante de uma folha de papel ou esperando que o espírito se manifeste por incorporação, pura perda de tempo. Poderia estar dando passes, talvez, ou visitando doentes em hospitais, arrecadando víveres para distribuir aos necessitados, ou ainda empenhado em alguma tarefa manual no centro que frequenta. Se é verdade que todos temos algum conteúdo mediúnico em potencial,
não é menos verdadeiro que nem todos estamos destinados a ser médiuns dessa ou daquela modalidade. Assim é que se perdem muitas oportunidades, dado que ficam criaturas metade da vida à espera de se tornarem um dia psicógrafos, por exemplo, deixam de realizar a tarefa para a qual vieram programadas. E, além do mais, para que tanto psicógrafo? O que não nos faltam são textos psicografados de boa qualidade para estudar e meditar, enquanto sobram, como já vimos, textos que não oferecem a mínima condição de serem aproveitados. Como pôde o leitor observar, voltamos ao mesmo ponto crítico de sempre, o do preparo do médium como pessoa humana. Esse é o aspecto vital em todo o esquema do desenvolvimento da mediunidade. A rigor, médium é desde que renasceu com as programações correspondentes na trilogia Corpo, Perispírito, Espírito. O que tem ele a fazer para que suas faculdades funcionem a contento é criar em si mesmo condições adequadas de comportamento, de seriedade e de harmonização interior. Então, médios todos nós somos. Agora, a gente tem que se preparar, né? O fator humano, né? As minhas faculdades mediúnicas elas vão funcionar muito melhor se eu tiver moralidade que possa suportá-las. Se eu não tiver, né, essa moralidade, se eu não me preparei, né, como pessoa, né, fica complicado, fica difícil. Nisso é que está o seu programa de ação e o daqueles que se incumbem de orientá-lo e que muitas vezes acarretam-lhe ainda mais desorientação. Ninguém precisa ensinar ao rio que leito escolher, que traçado fazer na face da terra. As águas podem ser disciplinadas e canalizadas. O rio pode ser cortado de pontes, suas águas podem ser preservadas da poluição para que a vida encontre nelas abrigo e sustento. Suas cachoeiras podem ser aproveitadas para gerar energia elétrica, mas é preciso deixar que ela siga o seu curso. Ele sabe fazê-lo até que, cumprida a tarefa, suas águas se entreguem ao mar imenso. A diferença de um bom médium e um médium desajustado não está na mediunidade, mas no caráter de um e de outro, na formação moral, no esforço que um faz e outro não, para criar as condições adequadas de comportamento. Então, né, a mediunidade é uma ferramenta. Se você utilizar mal essa ferramenta, né, você é um péssimo trabalho. Nós temos que nos preparar a mediunidade para você exercer a mediunidade bem, você tem que se preparar moralmente também. Nisso, como vimos, é que diferem os médiuns dos artistas. O compositor emocionalmente desajustado pode produzir uma sinfonia tão bela quanto a de um outro companheiro equilibrado e sensato. E ninguém notará diferença alguma de técnica ou de beleza se realmente forem boas sinfonias. O trabalho do médium nesse ponto é infinitamente mais delicado, porque suas condições morais afetam definitivamente a qualidade do seu trabalho, num sentido ou noutro, para o bem ou para o mal. Daí a sua responsabilidade e a responsabilidade correspondente daqueles que se propõem a ajudá-lo no desenvolvimento de suas faculdades. Então, o artista, ele pode ter moralidade ou não, né? Porque a obra dele não vai ser prejudicada, né? Se ele tiver sensibilidade para compor uma determinada sinfonia. Agora, o médium não. O material que o médium vai trabalhar é de fundamental importância à sua moralidade. O médium não é apenas um piano que precisa estar bem afinado, ele é um piano que desafina quando não consegue redirecionar seus impulsos negativos e começar penosamente a substituí-las por valores novos e positivos. As faculdades mediúnicas, ele as recebeu não como privilégio, mas como responsabilidade e compromisso. No entanto, as condições para exercê-las corretamente cabe a ele criar e desenvolver. Não é, pois, a mediunidade que se desenvolve ou se aprende, mas as técnicas de comportamento. Então, a gente deveria lembrar sempre dessa frase, né? Bom, meus irmãos, então é isso, chegamos ao final do estudo de hoje, né, que possamos meditar
né, sobre temas tão importantes, e que a luz, a paz e o amor de Jesus permaneça sempre em nossos corações. Vamos continuar aí com a sintonia elevada para os trabalhos, né, de socorro, de ajuda aos nossos irmãos tão necessitados. Que a luz, a paz e o amor de Jesus permaneça em nossos corações. Graças a Deus, graças a Jesus.